Muito bem, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então falar sobre planejamento estratégico. Vamos ver o que é o planejamento estratégico e como nós iremos utilizar isso na Igreja Batista Betesda. Então veja que nós estamos colocando aqui como o título dessa palestra, né? Planejamento estratégico da Betesda, servindo a Deus com fidelidade, intencionalidade e responsabilidade. O que é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico é mais comum do que parece. Eu e você fazemos planejamento estratégico o tempo todo. Quando pensamos em uma viagem, por exemplo, perguntas são feitas e as suas respostas são o nosso planejamento estratégico. Por que eu vou viajar? Onde eu quero chegar? Como saberei que cheguei lá? O planejamento estratégico é exatamente isso, só que aplicado à igreja. Mas também pode ser aplicado em empresas, em projetos, é, na vida pessoal. Você percebe então que o planejamento estratégico ele não é apenas uma coisa para uma organização, mas ele é bastante amplo. Então, dentro desse planejamento, três conceitos são fundamentais. Vamos ver primeiro os conceitos e depois nós veremos como aplicamos isso dentro da nossa igreja. Os conceitos, então, para muitos podem parecer a mesma coisa, mas eles não são. Nós não podemos confundir propósito, missão e visão. Vamos entender cada um deles. Propósito. O propósito responde à pergunta por que isso existe. É o motivo mais profundo, é a razão de ser. Você pode pensar o seguinte: se não existisse isso, o mundo sentiria falta? Imagine o coração. O propósito do coração é manter a pessoa viva. Ele não bate por hobby. Ele bate porque sem isso a vida acaba. O propósito é isso. O motivo pelo qual algo não pode deixar de existir. Então, o que é a missão? A missão responde à pergunta: o que fazemos na prática para viver esse propósito? É ação concreta. Missão é o trabalho diário, o que eu faço todo dia para cumprir o propósito. Veja, no nosso exemplo, se o propósito do coração é manter a pessoa viva, a missão é bombardear sangue para o corpo 24 horas por dia. Você percebe então que o propósito ele explica o porquê, a missão explica o quê. E assim a gente parte para a visão. A visão responde à pergunta: como queremos estar no futuro se fizermos bem a nossa missão? Ela olha para frente. A visão aponta o alvo. Pense então numa criança dizendo: quando eu crescer, quero ser médico. Isso é visão. Ainda não é realidade, mas vai orientar as escolhas. Visão não é o que se é hoje, mas é o que quer se tornar. Resumindo, imagine uma bicicleta. Então, o propósito é levar pessoas a um outro lugar. A missão: pedalar, manter o equilíbrio, usar o guidão, os freios. A visão: chegar ao parque, chegar à escola, chegar ao trabalho. Então, sem propósito, a bicicleta não faz sentido. Sem missão, ela não anda. Sem visão, você pedala sem saber para onde vai. Vamos então aplicar agora esses conceitos para a nossa igreja. Vamos lá. Se o propósito é o porquê existimos, então nós vamos responder por que existimos. Existimos para glorificar a Deus, anunciando o Evangelho de Cristo e formando discípulos fiéis em nossa comunidade. Nós, como uma igreja de confissão reformada, nós não inventamos nosso propósito. Ele declara aquilo que já recebeu das Escrituras, ou seja, o nosso propósito, ele tem que declarar
aquilo que já recebeu das Escrituras. Existimos porque Deus nos chamou para glorificá-lo, fazendo discípulos. E isso funciona, e funciona muito bem. E por que que isso funciona? Por que que é assim? Por que que nós podemos pensar que o nosso propósito pode ser colocado nesses termos? Eu gostaria de ler aqui Romanos capítulo 11, o último verso, verso 36. Ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, nosso propósito é glorificar a Deus. Mas em consonância com Mateus capítulo 28, do 18 a 20, e Atos 1:8, onde nós já conhecemos muito bem esse texto, Jesus nos dá a ordem: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus disse que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos, com a finalidade de sermos, glorificarmos a Deus pregando o Evangelho na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, contribuindo para que o Evangelho também seja pregado no nosso país e até os confins da terra. Você percebe que esse propósito ele não está vinculado a tamanho de igreja. Qualquer igreja de qualquer tamanho pode ter isso como propósito, em qualquer lugar do mundo, e percebe que esse propósito vai manter a centralidade de Deus. Só lhe deu glória. O segundo, a missão, o que nós fazemos todos os dias para cumprir o propósito. Agora, nós descemos do porquê para o como. A missão precisa responder: o que a Igreja Batista Bethesda faz toda semana, poderíamos dizer até todo dia, para cumprir o seu propósito? Anunciar fielmente a palavra de Deus, discipular pessoas por meio do ensino bíblico e da comunhão cristã e servir nossa comunidade local com amor e responsabilidade. Considerando o nosso contexto, o nosso tamanho, a nossa missão, ela precisa valorizar o ensino bíblico sólido, priorizar o discipulado relacional um a um, ser viável para as pessoas realmente comprometidas com o propósito, com a própria missão, com a igreja local. Nós temos que ter foco, né, local, específico e intencional dessa forma. Então, pregamos a Bíblia, ajudamos pessoas a crescer na fé, vivemos como igreja no bairro onde Deus nos colocou. A nossa visão, então, né, respondendo ali como queremos estar no futuro, se fizermos bem nossa missão, tornar-se uma igreja biblicamente saudável, reconhecida por sua fidelidade doutrinária, vida comunitária e impacto espiritual nos bairros do litoral onde nós estamos inseridos. Então, nós não estamos fazendo aqui uma visão, não estamos tendo uma visão, nós não queremos aqui alcançar um alvo inatingível, nós não queremos ganhar o mundo, nós aqui localmente, é impossível que nós venhamos a fazer isso. Mas as pessoas que estão próximas de nós, nossos vizinhos, esses sim, nós podemos. Então vamos colocar tudo lado a lado para a gente entender, pegando aí propósito, missão e visão e reduzindo ainda mais aquelas declarações para ficar fácil e a gente poder memorizar. Então, com relação ao propósito, que vai responder o porquê existimos, que tem foco no sentido e que é algo que esse propósito ele existe, né? Ele é perpétuo. Então, o nosso propósito, numa simples frase, glorificar a Deus fazendo discípulos por meio do Evangelho. A nossa missão, pregar a palavra, discipular pessoas e servir à comunidade local. E a nossa visão, ser uma igreja saudável e relevante no litoral, com impacto espiritual. A gente não quer apenas o nosso bairro, mas queremos expandir para os bairros vizinhos próximos nosso. Então, fica aqui o meu convite para você. Primeiro, orar. A oração. Sabemos disso, que a oração é, é a nossa
ferramenta, podemos dizer, em certo sentido, que move o poder de Deus. Sem oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então eu conclamo você a orar. Segundo lugar, procurar entender. Porque quando você entende, não tem como você discordar disso. Se você discorda disso, é porque ainda não entendeu. Então, faça um esforço. Na sua oração, peça para que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento para compreender o que é que nós estamos propondo. Nós não estamos propondo nada que não tenha base nem sustentação nas Escrituras, muito pelo contrário, estamos seguindo o exemplo de todos os servos de Deus que foram chamados a realizar uma obra e eles não fizeram a toque de caixa, como costumamos dizer. Eles fizeram mesmo com todo esforço. Terceiro lugar, assuma responsabilidade. Você é peça-chave, é peça importante. Você tem uma responsabilidade. Há algo que pode ser feito que, em certo sentido, só você pode fazer, ou você pode ser aquela pessoa que vai ajudar outro a fazer. Nesse sentido, nós vamos então estar caminhando juntos. Você não é obrigado a aceitar, mas você pode discernir que nós estamos ali caminhando juntos, né? Então eu peço que você possa realmente caminhar juntos, andar junto conosco, andar junto com a igreja. E um pedido final, né? Sempre, ore a Deus, venha junto, estejamos juntos, mas se de alguma forma você discordar de alguma coisa, por favor, não coloque isso em termos que venha prejudicar ou provocar divisão na igreja. Traga para a liderança, traga para nós, traga para o pastor, para que você possa tentar entender melhor, porque, como exposto aqui, nada disso está sendo feito senão com base totalmente nas Escrituras. E tudo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Estamos apresentando ao Senhor esse nosso planejamento. Que Deus nos abençoe, que você possa nos ajudar, que você possa ser esse instrumento do Senhor para a glória e o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Conto com você.